A paz de Cristo para a sua vida. Salmo de número 103, no verso 4, está escrito assim: É Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Livrar a vida da sepultura e coroar de bondade e compaixão fala de restauração. O escritor desse salmo é Davi e ele sabe muito bem do que ele está falando. Ele tem legitimidade plena para falar porque ele foi alguém que muitas e muitas vezes passou por esse processo de restauração, a ponto de falar dessa forma tão forte: Deus nos livra da sepultura, nos coroa de bondade e compaixão. Essa restauração, esse livramento da sepultura, nós podemos entender de uma forma literal ou figurada. Davi experimentou no sentido literal diversas vezes. Davi, ainda muito jovem, segundo ele mesmo fala, para defender as ovelhas do seu pai, ele enfrentou um urso. Poderia ter morrido, foi livrado da morte, venceu o urso. Certa vez ele venceu um leão na mesma circunstância, defendendo as ovelhas do seu pai. Depois ele enfrentou o gigante Golias. Esteve perto da morte ao enfrentar aquele gigante tão forte, mas venceu. Ele venceu exércitos filisteus. Davi também foi liberto da morte quando enfrentou aqueles homens de Keila. Depois, quando o próprio rei Saul quis matá-lo, e até mesmo seu filho Absalão foi matá-lo, e Deus livrou Davi. Davi, ele tem plena legitimidade para falar o que é o livramento da morte. Então Deus é capaz de nos livrar de qualquer circunstância de perigo, de qualquer abismo de morte. Mas, no sentido figurado, nós podemos entender esse livramento como o livramento que Deus dá no pior momento, na pior situação. Assim como a morte é o fim da vida, algumas situações são o fim. Por exemplo, alguém pode estar passando por uma situação muito difícil e percebe que isso é o fim do casamento, o fim da sua vida profissional, ou o fim da sua vida financeira, ou então é uma situação que é o fim da sua saúde, da sua paz. Diversas são as situações que nós podemos dizer: isso é a morte, aqui é o fim. Mas Deus, Ele é capaz de nos livrar à beira da morte. Ele é capaz de nos restaurar e não só nos livrar, mas fazer como Ele mesmo disse. O próprio Davi disse nesse verso 4, nos coroar de bondade e compaixão. Que seja assim com você hoje. Se hoje você passa por uma circunstância e você acordou dizendo: é o fim, eu não tenho mais forças, não dá mais, saiba que Deus, ainda que seja no último momento, Ele te livra e te coroa de bondade e compaixão. Que seja assim com a sua vida todos os dias, que você possa perceber a bondade, a compaixão, o amor de Deus sobre você, te livrando, nem que seja no último momento. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus.